Na agricultura brasileira, ela tem seu destaque e coloca o país como um dos maiores produtores de um grão que alimenta, nutre e até move: a soja. Para farelo, óleo ou até para a exportação, a versatilidade do grão e o retorno econômico da colheita chamam a atenção do produtor. Dados da Conab em Minas Gerais mostram que a área cultivada de soja cresceu mais de 76% nas últimas 10 safras. Em 2022, foram 1.982 mil hectares. Parte deles está na região do Triângulo Mineiro. Nesta fazenda em Uberlândia, estão sendo preparados 300 hectares para a próxima safra. Nós viemos plantar algodão, na verdade, aqui em Uberlândia, né, em Minas. Aí, com o algodão deu uma diminuída aqui na região, nós começamos com soja. Estamos aqui tendo um bom resultado aqui na região. Aqui estamos com 18 anos aqui. A gente padronizamos aqui safrinha, né? A gente entra em outubro agora com a safra. Meados de fevereiro a gente colhe a safra de soja e entra com a safra de milho. E quando não tem o plantio, o trabalho não para. Nos últimos meses, além do período de vazio sanitário, em que é proibido manter plantas vivas de soja na lavoura, as máquinas são reguladas e o solo é preparado para receber as sementes. E aí é preciso muito planejamento. Hoje é desde antes de plantar, né? Você tem que se programar, se preparar, escolher a variedade certa, fazer a correção do solo, depois entrar com o plantio e rezar para o tempo ajudar, né? É o tempo todo olhando para o... E o tempo ele é fundamental. Choveu bem, tivemos um clima bom, vamos ter produção. Agora, se não chover, aí complica. Nós estamos mexendo com agricultura de precisão, né? Então são feitas glebas, são várias análises, né? Aqui eu fiz gleba de 1 hectare, são 300 amostragens para a gente fazer as correções, cada gleba com aquilo que precisa, né? Tanto no calcário, no gesso, no fósforo, potássio. E é feita essa correção. Em Minas Gerais, o cultivo começa esse mês e o ciclo de produção pode chegar a 120 dias, como explica esse engenheiro agrônomo. No estado de Minas, né, a gente tem algumas datas, né, e isso varia bastante em função do zoneamento que nós temos no Brasil, mas aqui para a nossa região, ela já começa a partir da segunda quinzena de outubro, começo de novembro, a gente já tem a semeadura, o plantio da soja evoluindo, né? E aí, dependendo se você está trabalhando com um ciclo precoce, um ciclo mais tardio, esse ciclo vai se estender de 90 até 120 dias, né? Que aí, logo ao final desse ciclo da soja, ainda é possível o produtor pensar numa chamada safrinha, né? Tira a soja, colhe a soja e entra, por exemplo, com milho, né? Para fazer essa sucessão de culturas. E no decorrer desse período, né, a gente tem desde a semeadura, a germinação, a emergência, os primeiros estádios foliares e do crescimento vegetativo da planta. Um momento crucial é no momento em que a planta está virando, né, saindo do estádio vegetativo e entrando já no momento do florescimento, porque é aí que se define muito do que vai produzir, né? Se a planta vai ter condições, vai ter carga suficiente para ter uma boa florada e conseguir encher grãos, que é o que interessa para o produtor rural. De acordo com a Conab, a safra de soja este ano no Brasil deve bater um recorde, passando das 160 milhões de toneladas, um aumento de cerca de 5% comparado ao ano anterior. Mas para esse número se concretizar depende deste fator importantíssimo: a condição climática. É preciso se pensar no período chuvoso, né, na chuva, né, no fornecimento de água para a cultura de maneira correta, né, de maneira espaçada, digamos assim, né? A chuva excessiva, concentrada, períodos concentrados de chuva, são também prejudiciais, principalmente se a gente pensar, por exemplo, no momento da colheita, né, ou no momento em que da florada, que são viradas dentro da cultura, ou pontos da cultura mais críticos, né? O clima passou a ser uma tensão global, né? Não somente chuva, mas também a falta dela, o período sem chuva, os chamados veranicos, em que a gente não tem a oferta de água no solo e a soja sente bastante, né, essa condição. A umidade é essencial para uma boa produção, desde a semeadura até a colheita do grão.
Este ano, algumas regiões do país podem se beneficiar das chuvas acima da média, mas para o Triângulo Mineiro, o cenário é um pouco diferente das últimas safras. É desafiadora e a gente está num momento agora que é um pouco diferente, que essas temperaturas muito altas e a umidade mais baixa. É claro, se vier a chuva, todo mundo vai agradecer, vai ficar animado com soltar o plantio. E essa questão do recorde de sacas que a gente pode colher vai depender muito de como vai ser o andamento da chuva, sua distribuição no tempo e, de certa maneira, de forma geral, pode ser que nessa parte mais centro-norte do Brasil as chuvas fiquem abaixo do normal, o que vai ser diferente dos últimos 3 anos. Uma das maiores preocupações são os impactos do fenômeno El Niño, que, segundo as previsões, pode atuar até março do ano que vem, causando temperaturas mais altas e um clima um pouco mais seco. Porque nesse momento a gente está se aproximando do auge, né, da intensidade do fenômeno. Ele deve ser mais intenso de fato, de agora até meados de novembro. O que é esse intenso? Ele vai beliscar, vai ficar próximo ali da intensidade forte, e aí os impactos dele são mais sentido. De que forma? Do que a gente está vendo nos últimos dias. Temperaturas próximas de 40 graus, Pontal do Triângulo Mineiro já chegou ali 40, alguma coisa nesses últimos dias, e a chuva fica abaixo da média. Então essa é uma cara de El Niño em termos de diminuição da chuva nessa parte do centro-norte. Já no sul do Brasil, ficando mais chuvoso. A partir de janeiro, fevereiro, ele começa a perder um pouco de força, mas os últimos relatórios apontam que pelo menos até março, abril, ele deve continuar ali na intensidade moderada a fraca. Nós devemos ter um desafio maior climático do que a gente teve na safra anterior e isso pode intervir nos planos do produtor. Então, olhar para o céu, olhar para o clima, ficar atento com o que está sendo projetado, principalmente dentro da fazenda, olhar para dentro do seu negócio e tentar fazer o planejamento de forma que ele consiga escalonar e ter alguns escapes, né? Conseguir fugir daqueles momentos de maior pressão no decorrer da lavoura, né? E isso é pensado, né, em função do planejamento que o produtor tem antes de iniciar a safra. Daniel, durante o processo de produção é o tempo todo de olho no céu, acompanhando, então? O tempo todo olhando para cima. Aqui nós dependemos do tempo, da chuva, né? Que se ela vier, com certeza vamos ter sucesso. Agora, se ela vier a faltar, é problema. E aí vai dormir e acorda pensando em como vai ser o tempo. Chega a dar dor no pescoço. Você acorda, olha para cima, anda à noite, olha para cima. O tempo inteiro torcendo para que tenha um clima bom, né? Com boas chuvas. Mas para esse ano? Tomara que sim, a gente sempre torce pro bom, né? Para ir tudo bem, né? Tomara que sim, aconteça novamente como foi os anos anteriores.